faça boas escolhas, né, pessoal? Você sugeriu, por isso você mandou um texto sobre isso, né, para o pessoal hoje. O que eu tenho para falar sobre faça boas escolhas, né, é um assunto que nós já tratamos em outros momentos de uma forma diferente, né? Quando nós falamos sobre livre-arbítrio, nós dissemos exatamente que nós temos a capacidade de escolher. Então, a capacidade que todos nós temos de escolher entre um caminho e outro. Agora, nós geralmente usamos para fazer escolha, basicamente a nossa, que a gente chama de intuição. A intuição ela é uma faculdade do ser humano que ela é uma situação, alguns dizem que ela é uma situação inata e outros que você aprende. Mas não vou me ater a essas teorias, mas o que eu vou dizer é que nós usamos a intuição. Então, como é que você faz uma escolha? Basicamente, você usa o seu retrospecto em relação àquela situação que você vai ter que escolher. Ou seja, basicamente nós usamos as nossas experiências passadas para poder acertar em escolhas futuras. Então, vamos pegar o exemplo aqui que o Osés comentou. Então, quando ele está diante de um problema lá técnico, ele vai buscar na memória dele o retrospecto de outras situações semelhantes ou parecidas, mesmo que não sejam iguais, e a partir do resultado delas ele vai escolher uma situação ou outra. Ou seja, todos nós usamos o nosso conhecimento, que na verdade alguns não chamam isso de intuição, mas de uma forma ou de outra, alguns acreditam que isso é a intuição humana, de você usar a sua experiência para você conseguir decidir entre A ou B. Em outras vezes, a intuição ela sai desse ponto da experiência passada, ou seja, você nunca viu aquilo, você, enfim, está uma situação inédita para você, a sua experiência, a sua memória não consegue trazer nenhum tipo de ligação com aquilo que você vai ter que resolver ali, mas intuitivamente você decide alguma coisa. Aí foge da questão da experiência passada que você tem, né? De uma forma ou de outra, sempre nós buscamos algum parâmetro para que a gente possa escolher, não é? Mesmo que seja uma coisa intuitiva, ou seja, uma coisa impensada, ou de repente você usando a sua intuição, trabalhando com a sua memória cognitiva, aquela sua memória que de repente às vezes está no inconsciente, mas você traz para o consciente de algum episódio que você já viveu e que baseado naquele episódio você acaba decidindo entre uma situação ou outra. Isso tudo que eu estou falando para vocês, queridos, é uma forma humana da gente lidar com a intuição, né? Ou, em outras palavras, com as escolhas, né? Porque eu estou falando de intuição aqui, porque a gente usa ela de uma forma experimental ou de uma forma, eu vou usar o termo, vai ser redundância, intuitiva, né? Que você não usa a sua experiência. A gente acaba usando a nossa intuição para escolher, né? Quer seja com um passado que vai te ajudar, ou quer seja com um passado que você nunca viveu, que você vai ter que decidir naquele momento e vai ser a sua primeira experiência, tá? De uma forma humana, então essa é a forma que a gente acaba usando para poder escolher, né? Agora, como a gente está aprendendo aqui sobre uma outra dimensão, que não é só a dimensão humana, nós temos que nos transportar para uma esfera que não é a dimensão humana pura e simplesmente, que é a forma que nós fazemos as escolhas, ou pelo retrospecto delas, ou quando você não tem retrospecto, você decide por alguma coisa que é alguma coisa que vem dentro de você e aquilo fala que você deve ir por aquele lado. Quando a gente começa a usar essa outra dimensão, que é a dimensão divina, a gente, muitas vezes, nós até ignoramos a nossa experiência e nós ficamos mais consistentes para usar essa intuição que não tem retrospecto. Ou seja, é uma escolha que você faz não usando o passado, né? Que deu certo ou que deu errado, mas daquela coisa que vem para você de momento e você decide, mesmo sem ter aprendido de alguma forma fazer aquilo, né? Então, quando a gente começa a entrar na questão divina, a gente tem essa capacidade que não é nossa, né, de ter
o Espírito Santo agindo na nossa intuição, na nossa capacidade de escolha, e nós começamos a decidir as coisas não baseados somente, e muitas vezes até ignorando a nossa experiência passada, mas a gente começa a decidir baseado em uma esfera que vai além das nossas experiências e além das questões que você tem que resolver, por exemplo, num primeiro momento que você nunca decidiu. Tá? O que eu quero dizer com isso é que, por mais que nós conheçamos uma situação, a gente pode ir além quando a gente começa a entender que Deus pode trabalhar em todas as esferas da nossa capacidade humana de trabalho, né? Quer seja uma situação técnica, ou quer seja uma situação familiar ou sentimental, enfim, qualquer área da vida do ser humano. Nós começamos a ficar mais capazes de decidir sem ter a chance de errar muito, né? Ou errar o menos possível, né? Se nós começamos a ter uma unidade maior com o Espírito Santo de Deus, nós temos a capacidade de mais acerto e de menos erro, né? Existe um outro ponto também que, na verdade, a nossa vida, ela trabalha, do ponto de vista natural, ela trabalha muito pelo erro e pelo acerto, né? Ou seja, eu vou criando um caminho para a minha vida usando erro e acerto, né? Se alguma coisa vai dando certo para mim, eu percebo que esse é o caminho que eu devo seguir, né? E se alguma coisa vai dando errado, de repente, para mim, esse é o caminho que eu não devo seguir. E aí a minha vida, ela é baseada nesse sistema aí de tentativa. Então eu tento, se dá certo, isso começa a formar em mim uma chance de, numa próxima oportunidade de escolha, eu vou por esse lado que já deu certo. Só que nem sempre o que dá certo hoje dá certo amanhã, né? Ou seja, as situações da vida, elas parecem muitas vezes ser iguais, mas muitas vezes, mesmo as situações da vida nos mostrando serem situações iguais, nem sempre a mesma escolha vai gerar o mesmo resultado, porque a nossa vida é imprevisível, né? Puxando o gancho do Osés aqui, eu tenho certeza que cada desafio de cada empresa que ele pega pode até ser um desafio que isso eu conheço, mas a hora que ele vai fazer e executar, sempre vai ter alguma coisa que é novo para ele e vai fugir daquilo que ele sempre fez. E isso é em qualquer trabalho, né? Estou pegando um exemplo dele porque ele falou a respeito disso. Em qualquer trabalho, em qualquer situação, né? Ele ainda mexe com máquina, que não tem sentimento. Agora imagina, nós, por exemplo, trabalhamos com um ser humano que nunca, ou quase sempre, a gente pega duas pessoas iguais, né? Ou seja, tecnicamente você faz uma coisa, mas como você não lida com máquina, mesmo lidando com máquina, que é o caso dele, não dá certo, imagina a gente. Então, a gente acaba vivendo situações do dia a dia que parecem que tecnicamente elas são fáceis, mas que na prática acabam não gerando um resultado como a gente esperava pelo procedimento que a gente acaba fazendo a todo dia. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que a nossa vida é baseada então em erro e acerto, né? Aquilo que dá certo eu insisto e vou criando uma convicção que sempre vai dar certo, e na verdade não é assim que acontece, né? Eu posso acertar uma vez, duas, três, mas na terceira oportunidade, de repente a mesma escolha, eu vou para aquele lado e não dá certo, né? Porque nós não temos essa previsibilidade da vida. Nem tudo na vida é exato, ou quase nada, né? É exato. Então, como nós trabalhamos com o momento, nós não temos essa capacidade de prever o futuro, nem sempre aquilo que dá certo hoje vai dar certo amanhã. Eu tenho uma grande chance de dar certo amanhã, mas eu não posso afirmar, asseverar para vocês que vai dar certo sempre. Se você sempre fizer isso, sempre vai dar certo. Nem sempre isso acontece, tá? Então, do ponto de vista humano, é assim que a gente trabalha, né? Com as nossas escolhas, né? Tendo um retrospecto ou não, intuindo por uma situação nova ou não. Agora, quando a gente passa para o plano divino, nós agregamos para a nossa existência um ser que, primeiro, ele tem a capacidade de antever, de prever tudo aquilo que acontece. Que aconteceu, que acontece, que vai acontecer. Ou seja, ele tem a capacidade de ter ciência de todas as situações, todas as coisas. Então, é isso que nós não temos, que é agregado a nós.
Não que nós tenhamos a capacidade de prever o futuro, mas baseado na capacidade que o Espírito Santo nos dá, nós podemos ter chances de antever o resultado de uma ação, porque nós conseguimos verificar não pela nossa capacidade o resultado dela, mas por aquilo que o Espírito Santo coloca em nosso coração de escolher uma coisa ou outra, uma situação ou outra, né? Então, como fazer boas escolhas então? Primeiro, eu preciso ter aliança com o nosso Criador, que é Deus, que por meio do Espírito Santo, que é nos dado pelo sacrifício de Cristo, Ele começa a me orientar nas minhas escolhas. Mas para Ele me orientar nas minhas escolhas, eu preciso, de uma forma ou de outra, romper com a minha experiência. Porque se eu acreditar mais nas minhas experiências do que naquilo que muitas vezes Deus tem falado no meu coração, ou tem dito para que eu possa escolher ou não, eu não vou conseguir de fato viver essa escolha que Deus tem para mim, mas sim ainda vou estar preso na minha experiência. Ou seja, as minhas experiências, quando eu começo a me relacionar com Deus, elas, via de regra, se eu não colocar elas no lugar certo, elas me atrapalham, né? Uma outra oportunidade eu falei com vocês a respeito de um episódio que aconteceu com Pedro, um dos discípulos de Jesus, né? Ele era pescador, e quando Jesus estava para chamar ele para começar o trabalho de ministério em relação à divulgação da palavra de Deus, eles estavam na praia, ele e mais 2 pescadores, eles já tinham pescado a noite toda, eu já falei essa história para vocês aqui, e eles não haviam pegado nada aquela noite toda, aquela madrugada toda, né? Aí Jesus estava falando com as pessoas na praia, e eles estavam lavando a rede, e aí depois desse episódio, Jesus desafiou aqueles homens a voltar com ele para o mar, para que eles pudessem fazer uma nova tentativa de pescaria, né? Aí Pedro e os seus colegas ali aceitaram esse desafio, ou seja, eles não questionaram aquilo que Jesus havia pedido a eles, eles entraram no barco, foram para o mar da Galileia, e durante o dia eles conseguiram pegar uma quantidade imensa de peixes que eles jamais poderiam, pela sua experiência, imaginar que eles pegariam naquela hora do dia e daquela forma que Jesus orientou para que eles fizessem. Nessa história e naquele momento do nosso estudo aqui, a gente aprendeu que quando a gente coloca Deus somado à nossa experiência, a gente consegue resultados muito além do que a nossa pura e simples experiência poderia dar. Foi o que os discípulos aprenderam, né? Então, com Jesus, primeiro eles aceitaram as diretrizes que Jesus deu, ou seja, de pescar numa hora que experimentalmente não dava peixe, que é durante o dia, né? De se sujeitar, seguir uma orientação que pela experiência deles era ilógica, ou seja, não existia condições de dar um resultado bom, porque a experiência deles mostrava que não era a hora certa, não era de repente o lugar de jogar a rede, e muito menos que ali haveria algum tipo de peixe. Mas eles seguiram a orientação de Cristo, onde Cristo fez com que eles rompessem com a sua experiência e colocassem a sua experiência abaixo daquilo que realmente Deus estava pedindo para eles. Eles fizeram e conseguiram o resultado que eles jamais conseguiram até então, ainda mais numa situação daquelas, num período do dia que absolutamente não daria peixe nenhum. Enfim, o que nós aprendemos com esse episódio em relação às nossas escolhas? É que se nós não conseguimos romper com a nossa experiência e dizer para Deus assim: Deus, eu tenho experiência, mas eu entendo que a partir de hoje eu não vou me guiar mais pela minha experiência, eu vou confiar naquilo que o Senhor tem para me ensinar. Por melhor que seja a minha experiência, né, eu coloco acima da minha experiência aquilo que o Senhor tem de diretriz para a minha vida. Ou seja, eu me coloco na minha, entre aspas, na minha sabedoria, eu me coloco abaixo da sabedoria de Deus. E aí, quando eu consigo me colocar nessa situação, eu começo a ver na minha vida resultados que vão muito além daquilo que a minha experiência poderia me dar. Foi o que aconteceu com os discípulos naquela ocasião. E aí, queridos, a gente começa a viver uma realidade
que jamais a nossa capacidade humana poderia chegar, né, em relação às escolhas que a gente faz. Aí eu posso dizer na questão profissional, ou seja, se você começa a usar esta capacidade que Deus te dá para poder escolher de uma forma correta, você consegue chegar muito mais longe do que até o seu próprio esforço poderia fazer você chegar, né? Porque se você... Não, eu cheguei aqui pelo meu esforço, legal. Mas se você colocar Deus na sua vida, você pode chegar muito além e num lugar que, mesmo se esforçando o máximo, você não chegaria. Que é a pescaria que os homens tiveram lá naquela situação. Que foram até quase a pique, de tal a quantidade de peixe que eles acabaram pescando naquela situação. Se você for pensar, por exemplo, numa situação financeira, não, minha vida já estou com, sei lá, 50 anos, 40 anos, daqui eu não passo. Humanamente falando, pelos meus rendimentos, pela forma que eu vivo, daqui é o meu limite, eu não passo mais isso aqui. É quando você está na sua capacidade humana de pensar sobre a sua vida financeira, né? Agora, quando você coloca Deus na sua vida financeira, você não tem limite. Qual que é o seu limite? É o quanto você confia na direção de Deus para a sua vida financeira. E o quanto você rompe com esse estigma de, não, daqui não dá mais, eu não vou. Além disso, eu não consigo chegar, né? Porque quem coloca os limites na nossa vida somos nós, né? Para Deus não existe limite. A limitação para Deus é a nossa própria escolha. Ou seja, a nossa escolha que vai limitar a ação dele na nossa vida, né? Se você pensar, por exemplo, pode pensar na sua saúde, por exemplo. Não, eu estou com uma doença, eu já tenho tantos anos, isso está comigo e agora não tem mais jeito, é disso para pior, né? Porque a saúde está chegando, a idade está chegando e tal, então não tem mais como eu ficar saudável. Porque todo mundo fica doente quando adoece. Então, se a gente começa a pensar assim, é isso que vai acontecer. Ou seja, eu estou limitando o agir de Deus na minha saúde, porque todo mundo, de repente, depois de uma certa idade, fica doente. Todo mundo tem tal coisa. Então, eu também vou ter. Não tem como eu não ter. Ou seja, você está escolhendo para a sua vida aquilo que todo mundo tem, né? Você não consegue romper com a experiência humana de pessoas, de familiares, até de pessoas que têm a sua própria idade, que começam a ter problemas de saúde, e você se coloca nesse barco e fala, não, eu também vou ter, não tem como escapar disso, né? E aí a gente começa a romper com essas questões do nosso passado, da nossa existência, de tudo aquilo que vai formando a nossa personalidade, né? De sucesso ou de fracasso, né? Se você pode pensar na questão sentimental, por exemplo, né? De repente, sei lá, meu casamento não tem mais jeito, disso não dá para melhorar mais, né? Enfim, disso não passa, ou é disso para pior. Você está limitando exatamente a ação de Deus na sua vida, ou seja, a sua experiência, ainda mais ouvindo as pessoas que falam que é assim mesmo, e que, enfim, depois de tanto tempo de casado, é isso que acontece. Quando você começa a receber essas experiências e você começa a assimilar isso, isso passa a ser real para você e vai acontecer mesmo aquilo que você está acreditando. Ou seja, você acaba escolhendo pela experiência que as pessoas passam a você e por tudo aquilo que acontece com as pessoas à sua volta. Quando a gente começa a ter esse nosso relacionamento com Deus, a gente tem que romper com todas essas coisas que são comuns e normais, vamos dizer assim. Isso acontece com qualquer um, vai acontecer comigo também, né? A gente tem que romper com essa questão do conformismo e das situações que acontecem com todos. Então, se acontece com todo mundo, eu também sou todo mundo, e vai acontecer comigo. Pelo contrário, né? Quando Jesus Cristo começa a agir na nossa vida, o Espírito Santo começa a nos direcionar para escolhas novas, e a gente rompe com esses estigmas, né? A gente começa a viver uma nova realidade de vida. A gente começa a confiar que Deus tem algo melhor para a gente. E na medida que eu confio nesse melhor de Deus, eu vou ouvindo aquilo que Ele tem de direcionamento para a minha vida, e eu vou dando um passo de cada vez, né? Como o Zé falou, né? Você está num caos, a sua vida de repente está num caos, então não adianta você olhar para tudo. Conserta aquilo que é mais importante, né? E também Deus tem uma ordem para isso. Primeiro, a ordem de prioridade que Ele quer arrumar na sua vida e na minha, a primeira ordem é a sua família. Desculpa, a primeira ordem é a sua saúde. Porque sem saúde você não consegue produzir, você não consegue trabalhar, você não consegue conviver com ninguém, você não consegue fazer nada. Então, ordem de prioridade de Deus para acertar o caos, de repente, da sua vida e da minha. Consertar a sua saúde.
para que você possa dormir bem, se alimentar bem, ter uma noite de sono tranquila, sem medicamentos, sem absolutamente nada que vai te dopar, sem nenhum tipo de dor durante o dia, sem nenhum tipo de desconforto, para que você possa produzir. Então, saúde alimentar e é o que interessa, né? Primeira coisa que Deus conserta. Depois que ele acertou essa parte, e você vai caminhando em direção a ele, segunda situação que ele necessariamente vai arrumar em você é os seus sentimentos e se você tiver família, a sua família. Eu digo às pessoas que são casadas, né? A questão familiar é uma outra questão crucial para que Deus possa estabilizar a sua vida, para que ele possa passar por outras situações importantes, mas não tão importantes quanto, né? Então ele acerta a relação de marido e mulher, ele acerta a relação entre pais e filhos, ou seja, para que você possa ter uma paz e um conforto dentro de casa, né? Para que o seu trabalho renda e para que você possa, você já tem saúde, você tem uma família, você tem uma estabilidade emocional dada pela própria família, isso faz com que você cada vez produza mais. Depois que ele conserta isso, aí ele vem para a questão profissional, né? Porque você pode ser um excelente profissional, mas se você tiver uma família destruída, ou problemas familiares sérios, com filhos, com esposa, com marido, você não tem estabilidade para gerenciar o seu negócio, né? Você pode até ter gente que faça isso para você, mas sua cabeça não vai estar lá, né? Porque para o ser humano, muito mais que um trabalho, é uma família bem estruturada que importa, né? Então o trabalho, e a sociedade hoje inverte isso, né? Não, o que importa é eu ter dinheiro. Mulher, família, ou marido, isso aí eu vejo depois. Tendo dinheiro no bolso eu posso fazer. Mentira. Na verdade, a família, para a nossa concepção de ser humano, ela é fundamental, né? Então, é lógico que ela só perde para a questão de saúde, né? Porque com saúde você não consegue ter absolutamente nada, né? Então, e aí depois que Deus conserta essa área, ele vai para a questão profissional. E aí ele vai direcionar os seus passos para que você se acerte na questão profissional. E depois disso tudo, né, vem a questão financeira, que está lá embaixo, né? Porque quando essa ordem da sua vida ela é acertada, o dinheiro vai render na sua mão, porque você não vai precisar gastar com remédio, com médico, com problemas familiares, né, jogando dinheiro no ralo. Ou seja, você não precisa ganhar muito, mas o que você ganhar vai ser o suficiente, vai sobrar, porque você tem uma vida equilibrada. Você tem saúde, você tem uma família estruturada, você tem uma família que anda em harmonia, de repente um puxa para cá, outro puxa para lá, um quer economizar, outro quer gastar, quer dizer, falta essa unidade. Isso, você vai ter um emprego onde você vai ter a cabeça tranquila para você trabalhar, para você produzir o melhor que você puder, né? E isso tudo vai se refletir na sua vida financeira, que não é ganhar milhões, mas é ganhar, e esse dinheiro, o que a Bíblia lhe garante, é render na sua mão, né? Porque a questão da prosperidade, segundo a Bíblia, não não, eu só é rico quem ganha muito. Não, é rico aquele que gasta menos do que ganha. Esse é rico, que tem no final do mês uma sobra do seu ganho, que consegue viver bem, de acordo com a sua situação, enfim, intelectual ou profissional, mas que no final do mês sobra. Não é aquela pessoa que está devendo no banco, né, que fica, enfim, girando dentro de uma dívida financeira. Então, queridos, essa prioridade Deus também tem na nossa vida, né? Então, de repente, esse caos aí que de repente pode estar a sua vida, Deus tem certas prioridades e Ele vai ajudar você a fazer as escolhas certas para que cada uma delas, ao seu tempo, sejam resolvidas. O que as pessoas querem é a última. Não, eu quero o meu problema financeiro resolvido. A minha família que se dane, se eu tiver que trocar de mulher eu troco, arrumo outra, com dinheiro eu posso arrumar qualquer coisa, né? Enfim, a minha saúde eu dou um jeito, tomo remédio, eu me dopo de remédio, enfim, vou no médico. Pelo contrário, a questão financeira ela está lá embaixo, né? É a última coisa que Deus acerta, porque quando ele acerta as outras, você tem estabilidade para conseguir lidar, estabilidade emocional para você conseguir lidar com o seu dinheiro. Você não vai ser um gastão, você não vai ser uma pessoa miserável, você vai ter equilíbrio e você não vai se perder com o dinheiro que Deus vai te dar. Ou seja, você vai continuar com a sua família, vai continuar com a sua mulher, com o seu marido, a sua estrutura familiar não vai mudar, independente se você ganha pouco ou muito, né? E aí o dinheiro vai ser realmente
um agregador na sua vida. Né? Vai ser uma coisa que vai agregar, não vai ser uma coisa importante, você tem prioridades maiores. Né? Deus já construiu isso em você. Você tem família, que é mais importante, você tem, enfim, a sua saúde, que está acima de tudo, e você vai saber cuidar e gerenciar todas essas situações. Então, essa ordem, Deus também usa, assim como foi falado aqui, né, a gente tem que pegar aquilo que é mais importante. E não é aquilo que a gente acha, não, mas para mim não é saúde. Hoje eu preciso resolver a minha questão financeira. É o que você acha. Mas a gente está falando de alguém que sabe mais da sua vida do que você. Né? E aí você tem que quebrar essa questão daquilo que você acha que você tem que receber hoje e passar para aquilo que Deus de fato sabe que você tem que receber hoje, que é nessa ordem. E aí você tem que ter paciência para que as coisas se resolvam ao seu tempo, e na medida que as coisas vão se resolvendo, esferas menores vão se acertando também na sua vida. Ok, queridos? Então, o que eu queria ler aqui na Bíblia para a gente poder fechar esse assunto, eu queria ler com vocês aqui o livro de Deuteronômio, a partir do verso 26. Desculpa, Deuteronômio 11, capítulo 11, verso 26. Então nós temos essa oportunidade de escolha. As escolhas boas, elas necessariamente passam pela vontade de Deus, né? E é o que está dizendo aqui, ó. Deuteronômio 11, 26 diz assim: preste atenção, Deus falando para o povo judeu na época, que está falando para nós hoje. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Ou seja, a escolha que eu dou para vocês fazerem é baseado na minha vontade, no meu projeto para vocês, porque eu sou onisciente, eu tenho conhecimento de todas as coisas, sei o seu futuro, sei o que é melhor para você, ou a maldição, que é aquilo que você acha que você tem que receber, ou o caminho que você acha que vai dar certo. Pela sua experiência passada, ou pelo momento que você nunca escolheu, mas você vai ter que escolher uma coisa hoje. Tá? Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou lhe dando. Ou seja, então as bênçãos ou a escolha de Deus para a minha vida, elas passam pelos mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos? É tudo aquilo que Deus tem pré-definido para a minha felicidade, que eu tenho que conhecer. Né? Que muitas vezes não é aquilo que eu gostaria de receber naquele momento. Né? Então, por exemplo, eu tenho que conhecer o que Deus fala sobre a minha saúde, por exemplo. Né? Que eu posso ficar doente, mas eu não preciso viver doente. Ficar doente é o momento. Você, de repente, está gripado, ou você tem uma doença infecciosa, e você tem um momento que você está doente, mas a doença ela não precisa te acompanhar a vida inteira. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você tenha saúde. Mesmo que em certos momentos da sua vida você fique doente, mas não é uma doença que vai lhe deixar inválido ou incapaz de ter uma vida saudável. Por exemplo, na questão da saúde. Se a gente pensar na questão familiar, Deus quer que você tenha uma família estruturada, né? E que você muitas vezes se reconcilie com a pessoa com a qual você vive. Que você se acerte com a pessoa com a qual você vive. E não que você vá buscar uma outra pessoa e pula de um e pula para outro, porque isso vai gerar em você consequências que vão gerar situações que você vai ter que administrar, que vão gerar mais problemas na sua existência. Né? É mais difícil você se reconciliar do que você buscar um outro caminho. Mas as consequências de uma reconciliação elas são infinitamente melhores a médio e longo prazo do que uma escolha por uma outra pessoa. Por exemplo, em relação aos seus filhos, Deus quer que você se dê bem com seus filhos. Então, Ele vai te dar condições para que você busque o entendimento na sua família em relação aos seus filhos ou às suas filhas. Tá? Se você for pensar na questão financeira, por exemplo, Deus quer que você tenha uma prosperidade financeira. O que é prosperidade financeira do ponto de vista bíblico? Você ganhar, isso ser suficiente para você ter uma vida equilibrada e, além de tudo, sobrar. Não é? Não adianta, por exemplo, eu ganhar 100 mil reais por mês, se eu gasto 120, por exemplo. Eu vou ficar no vermelho 20 mil reais todo mês. Agora, se eu ganho 1.000 e eu consigo viver bem com 800 reais e sobra 200, qual é mais próspero? Aquele que ganha 1.000 reais. Mesmo que o padrão de vida humano seja diferente, mas a consequência do final do mês
aquele que sobra, aquele que tem o dinheiro sobrando, ele é mais rico do que aquele que está devendo, mesmo ganhando 100 mil vezes a mais, 100 vezes a mais do que o que ganha menos. Tá? Então essas são as questões. E eu posso passar por crise financeira? Posso. Mas a crise financeira, ela não vai ser a história da minha vida. A história da minha vida vai ser uma vida de sucesso. Mesmo que na minha vida existam momentos em que eu passo por situações difíceis na minha vida financeira. Mas eu tenho que acreditar que eu tenho que aprender com essas situações, remanejar os meus recursos, caso eu não esteja remanejando, porque muitas vezes são escolhas erradas que vão me fazer ter problema financeiro, e geralmente via de fato, via de regra ou seja, eu começo a gastar em situações que eu não precisaria, eu começo a ter um padrão de vida que eu não preciso ter, mas quero ter, porque o outro tem, eu começo a viver em função do outro, isso vai gerar problemas na minha vida financeira, né? Ou momentos da sua vida que você faz investimentos que vão gerar também um desequilíbrio no seu balancete mensal, mas aí não é dívida, aí é um investimento que você faz, que você sabe que na medida que você vai fazendo esse investimento, você vai ter a recompensa lá na frente. Por exemplo, você comprar um imóvel, você adquirir um patrimônio, que é um patrimônio, você não está jogando dinheiro pela janela, né? E são situações que muitas vezes acabam apertando a nossa contabilidade mensal, mas que fazem parte. É diferente de você jogar dinheiro pela janela, né? É diferente de você se endividar, pagar juros, enfim, entrar em situações que você, de cara, você sabe que você já está entrando no prejuízo, mas que a gente faz, porque de repente a gente quer ter um padrão de vida que a gente não tem, quer ter, sei lá, porque o outro tem, eu preciso ter também, e a gente acaba vivendo nessa doideira do consumismo que não vai levar absolutamente a gente a lugar nenhum, né? Não é errado nós termos as coisas, desde que nós tenhamos condições para ter, né? Não é errado nós viajarmos, termos o conforto da nossa casa, desde que nós tenhamos condições para ter. Isso não deve ser a nossa prioridade, né? É lógico, a nossa prioridade, eu já falei isso no curso do provedor, basicamente, se você tem uma família, é educação, né? Educação dos nossos, habitação, lógico, morar num lugar que seja confortável para você, e o próximo investimento é a educação dos seus filhos, é aquilo que você, isso não tem preço, né? Depois você vai pensar em carro, em viagem, quer dizer, se você tem condições de fazer tudo, faça tudo, senão tenha prioridade na sua vida, né? Que são coisas que você vai colher lá na frente, bênçãos para você ou para a vida dos seus filhos, da sua família, tá, querido? Então, são essas situações que a gente tem que começar a ponderar. Agora, como é que eu conheço isso? Conhecendo o que Deus tem para a minha vida, o que Deus quer de mim, né? E aí eu começo a escolher, não pela emoção, não pela minha experiência, mas eu começo a escolher pela vontade de Deus. Continuando aqui, então, pois não. Só uma parte aqui. Essas escolhas, a gente até já falou sobre isso uma vez. Já. Que a gente precisa, que nos leve à prosperidade. E assim, o que até a gente procurou no dicionário uma vez, o que significa prosperidade, né? Estado ou qualidade de próspero, feliz, abastado, que está em plena ascensão. É um conjunto de situações envolvendo saúde física, mental, financeira, ambiental e social. É uma pessoa saudável em todas as áreas da vida. Veja, isso é a definição de saúde, de prosperidade. E saúde é o bem-estar físico, emocional e social do indivíduo. Ou seja, saúde é tudo também, né? Engloba a prosperidade. Então, aí a gente fica com a prosperidade na questão financeira só, né? Você pensa em prosperidade, pensa em finança. Não, eu tanto, tem avião e o meu filho está na droga. Entendeu? Ou minha mulher está me traindo. Por isso que as pessoas associam a prosperidade ao dinheiro apenas. Exatamente. E não é só isso. Quer dizer, pelo contrário, o dinheiro está lá embaixo, né? Uma pessoa pode ser próspera ganhando R$1.000 por mês, né? Não é, e ela ser próspera porque ela tem uma mulher que ela tem uma esposa que honra o marido, a esposa tem um marido que a ama, tem os filhos que obedecem aos seus pais, reconhece a autoridade dos seus pais.